Uma pessoa pergunta se pode existir descompasso entre a evolução da alma e a evolução dos corpos. Bem, a nossa alma, não? É esse nosso núcleo que está entre a vida do espírito e a vida aqui na Terra. A alma está aí no meio. A alma não está totalmente aqui na vida da Terra, mas a alma também não está ainda na vida do espírito. Então a alma está aí no meio. À medida que essa alma vai evoluindo, à medida que ela vai crescendo em consciência, ela vai revelando para tudo aquilo que está abaixo dela a vida do espírito. Veja, tem gente que pensa que a alma está aqui na Terra para fazer experiências da Terra, não é? Isso é verdade. É um nível da verdade isto. Que uma alma está aqui na Terra para servir, para ter filhos, para procriar. Isso é um nível de compreensão do que a alma está fazendo aqui. Agora, na realidade, a alma, pela sua própria posição, que não é nem no espírito e nem aqui, pela sua própria posição, ela está no papel de revelar aqui a vida do espírito. Isto é, a alma está no papel de aqui, nestes planos, revelar vontade, não vontade humana, vontade espiritual, um outro nível de vontade. A alma está aqui para revelar isto, esta vontade espiritual, para revelar o amor. Ela está aqui para isso e para revelar inteligência, inteligência superior. Então, toda a alma está nessa posição intermediária para revelar isto aqui. E esta alma, ela é que reencarna, porque o espírito está lá no nível dele. A alma é que reencarna. Então a alma vai reencarnando e vai aprendendo, a duras penas, vai aprendendo a revelar aqui vontade, amor, inteligência, porque é isto que precisa aqui, não é? Então a alma tem que revelar isto aqui. E no ela tentar isto a cada encarnação, os corpos vão assimilando isto. Os corpos vão adquirindo esta vontade, este amor, esta inteligência. Vida após vida, ela vai conseguindo introduzir isto nos corpos. Nós, diante das almas, teríamos que ter presente este ponto. Então, pode haver descompasso entre isso e os corpos, como perguntou a pessoa? Claro que, em princípio, sim. Tem que ter um descompasso. Os corpos estão num nível e são feitos de certos materiais. A alma está num outro nível, bem mais próxima dos níveis imateriais do espírito, e a alma está com esta energia da vontade, do amor e da inteligência para manifestar aqui. Então, nós temos que ter presente este ponto. Então, não pode ser uma coisa completamente sintonizada com os corpos. Isso não é possível. Agora, na medida que ela vai introduzindo essas qualidades do espírito nos corpos, os corpos vão compreendendo mais isto. Então os corpos vão, o eu consciente vai começando a compreender a si mesmo e vai começando a compreender as almas. Compreender a alma significa permitir que essas qualidades fluam, que essas qualidades passem. Mas claro que os corpos são de outro material. Os corpos não correspondem a isto. Então precisa que isto flua, que isto passe pelos corpos e que a gente compreenda isto, que a gente compreenda a alma do outro. Porque em cada indivíduo tem uma alma tentando fazer estas coisas aparecerem, fazer essas coisas fluírem. E está evidente que ali existe uma, não digo dificuldade, mas que ali existe um trabalho
para isto acontecer. Porque isto não são coisas daqui. Isto são coisas do espírito. E que para entrarem nos corpos e para serem passadas através dos corpos, isto é um trabalho que a alma leva, aqui na nossa situação atual, centenas de vidas para fazer e para conseguir. Neste momento, esta alma, ela já está passando por um outro processo mais avançado, porque ela já conseguiu introduzir isto relativamente, pelo menos na nossa compreensão, na nossa mente, na nossa cultura, ela já conseguiu passar isto, e agora esta alma já está no nível dela, se sentindo, se encontrando em grupos de almas. E aí, em grupo, estas almas vão se fortalecendo, estas almas vão se unindo, enfim, vai aumentando a capacidade da alma, por estar também em grupo com outras, não? Vai aumentando esta capacidade de realizar esta tarefa. Pode não haver descompasso, porque nós podemos articular tudo isto, podemos a uma certa altura realizar uma conexão com estas coisas. Mas uma coisa perfeita, uma engrenagem perfeita disto, não pode. Porque a alma pode ter o seu mecanismo, não? De desenvolvimento disto, de influência disto, de introdução disto nos corpos. Mas quando isto entra nos corpos, tem um processo dos corpos para receber isto. Nós precisamos estar atentos, né? Para não haver aquilo que nós chamamos de distúrbios místicos nesses momentos. Distúrbio místico é você, por exemplo, estar percebendo que você está sentindo uma coisa que flui, uma coisa que vem, não? Então você tem que ficar em silêncio diante daquilo. Você vai aprendendo a receber aquilo, você vai absorvendo aquilo tranquilamente. Deixe sua alma que faça aquilo. Se você entra aí com outro ritmo, você entra num distúrbio. Um distúrbio. Porque você vai forçar os teus corpos a receberem uma coisa que não é o momento ainda daquilo entrar. Então dá distúrbio místico. Então a pessoa fica fanática, a pessoa reage, a pessoa não compreende, a pessoa se ilude, a pessoa imagina, cria ideias com respeito a isto, começa a desenvolver vaidade. Isso tudo chama-se distúrbio místico, isto é, aqueles distúrbios de personalidade que começam a acontecer exatamente quando essas qualidades começam a penetrar nos corpos. E os corpos não saberem absorver isto naturalmente. Porque aquilo é um processo da alma, não é um processo dos corpos em princípio. Os corpos têm que estar receptivos e tranquilos. E o eu consciente tem que estar receptivo e tranquilo. Não querer mais do que está acontecendo, não ser ambicioso e também não ser descuidado, não estar atento, não é? Não estar desperto. Então aí tem que os corpos e o eu consciente têm que se trabalhar. E aí esses corpos são muito engraçados. Esses corpos começam a receber isto e aí acham que todo mundo tem que receber. Então começam a ver defeito nos outros, começam a dizer que o outro não corresponde, que o outro não entende, enfim, que o outro é diferente dele. O outro não é diferente dele. É que ele está recebendo as coisas da alma e está com algum distúrbio místico. E o outro está recebendo a coisa da alma, talvez ele não esteja nem percebendo. O importante não é isso. Nós teríamos que evitar ficar em nível de personalidade. Nós teríamos que evitar ficar neste nível. Nós temos que pensar que são almas tentando fazer isto fluir. E cada corpo vai receber de um jeito, e essas almas, espera-se que elas consigam passar isto até o fim, que não tenham que interromper esse trabalho para não intoxicar o corpo de coisas boas, porque pode haver uma intoxicação.
Pode haver uma intoxicação. Então você fica recebendo, 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 e o corpo não assimila, não digere, que dá uma intoxicação de coisas positivas. Tudo isso é distúrbio místico. Nós precisamos descobrir que a meta da alma, a meta nossa nesse nível, é servir à lei evolutiva. A meta aí não é nenhuma realização, como é aqui embaixo, em nível de personalidade. A meta aí é servir à lei evolutiva. E para servir à lei evolutiva, você tem que admitir que o outro também está dentro desse mesmo mecanismo. E que se você conseguiu receber um pouquinho mais da inteligência ativa, porque os teus corpos conseguiram assimilar, talvez o corpo do outro não tenha conseguido receber isto no mesmo grau. Ou a alma do outro está cuidando de outra coisa naquele momento. Enfim, nós teríamos que ter muito cuidado com estas coisas. Quando a alma já está bastante consciente desse processo, quando a alma já está bastante imbuída dessa função, desta tarefa de passar vontade espiritual, de passar amor e de passar inteligência aqui para esta parte mais dura, esta parte mais densa, essa parte mental, etc. Então, quando a alma descobre isto, ela vê mais tudo. Ela vê mais, inclusive, o que está se passando aqui. Porque no princípio ela não vê tanto. Ela começa a ver mais o que está se passando aqui. E aí o espírito pode lhe dar mais. À medida que ela vai resolvendo esse processo, o espírito vai lhe dando mais. Quando o espírito vai lhe dando mais, aí essa alma conscientiza realmente que ela é um grupo. Para ela prosseguir, ela precisa reconhecer o seu grupo, ela precisa estar em grupo, ela precisa prosseguir o desenvolvimento dela em grupo no nível dela. E as almas que começam a descobrir isto e que começam a viver em grupo lá no seu nível, estas almas já estão passando para o ser consciente aqui a possibilidade de viver em grupo. Então não é todo mundo que tem possibilidade de viver em grupo. Para começar, para viver em grupo, você precisa estar bem consciente de que você está servindo à lei evolutiva. Porque se você está no meio de um grupo com outras intenções, se você estiver no grupo, por exemplo, para ajudar o grupo, você vai encrencar com esse grupo mais cedo ou mais tarde. Você está num grupo como lei evolutiva. Você está num grupo para servir à lei evolutiva. Porque a lei evolutiva, nos seus aspectos, são grupos de almas. E aqui, estas almas devem passar para esses veículos a vida grupal. Então, isto é um processo que as pessoas vão desenvolvendo gradualmente. Ninguém aprende isso da noite para o dia. Mentalmente, você pode entender este processo e dizer, eu compreendi, já estou vivendo em grupo. Será que está? Só porque você compreendeu? Só porque você quer? Só porque você está aqui para isso? Será que você está vivendo em grupo? Então, isto é uma aprendizagem gradual. Então não pode estar totalmente em sincronismo com os corpos. Os corpos estão sempre sendo trabalhados. Sempre sendo trabalhados. E há corpos que continuam sendo trabalhados. Há corpos que a uma certa altura dizem, bom, eu aqui não sei mais o que fazer. O material não dá. Então aí precisa que haja por parte da alma, né, um outro processo. Precisa que isto prossiga de uma outra forma. Agora, se nós não estivermos, cada um de nós, bem conscientes desses níveis, se nós não estivermos bem conscientes desse trabalho das almas, é muito complicado viver aqui, muito complicado. Precisa estar nesse nível, nesse propósito, precisa confirmar consigo mesmo que a alma está servindo a um plano evolutivo para ver como é que esta realidade chega aqui no seu consciente
E como é que isto entra no teu corpo? Como é que o teu corpo vai agir com isto dentro? Não sei. Só quando isto começar que você vai saber. E aí, como o teu corpo agir com isto, a alma vai ter que estar mais próxima para ir adaptando. Mas não há um sincronismo perfeito nisto. Porque aqui é outro material, é outro nível, é outro plano. Então, existe um trabalho contínuo. E muitos sabem que à medida que recebem energia da alma, à medida que sentem que estão sendo até guiados pela alma, percebem que a alma está fluindo. Tem gente que percebe isso até como energia. Quando vê como é que o corpo está reagindo, ou como o corpo não reage, ou como o corpo não corresponde, corpo eu estou falando mental também, não é? Porque é corpo isso. Então, o mental, emocional, o etérico físico, você vê que aquilo não está fluindo. Não está, porque o corpo precisa ser trabalhado ainda. Então, você na consciência já está trabalhado em certos aspectos. E aí você vai começar a se dar conta mais claramente do trabalho que precisa fazer nos corpos. Você não se dava conta antes, porque a alma não estava passando ainda isso tudo. Você se dá conta do trabalho que você tem que fazer com a tua mente, com o teu emocional e com o teu corpo físico, você vai se dando conta do trabalho que você tem que fazer exatamente quando eles demonstram que não correspondem. E aí que começa o trabalho. Então, isto é trabalho para pessoas conscientes, trabalhar realmente esses corpos, não? E ajudar, colaborar com a alma. Porque enquanto a alma não conseguir trazer esse espírito aqui para baixo, ela não está liberta para viver lá a sua vida superior. Ela precisa realizar esse serviço aqui, porque o plano evolutivo está nessa linha. Esse é o plano evolutivo. É que a energia do espírito flua aqui. Então nós teríamos que ver que todo mundo está na nossa mesma situação. Embora nós podemos estar sentindo, né, muita resistência, aí eu sinto meu mental, meu corpo físico, muita gente diz o meu mental, né? Outro dizia o meu emocional. Isso é assim mesmo, isto não é nada demais. E você está tendo consciência disso agora, porque você está sentindo essa energia, você está sendo curado e preparado. Então você está sentindo, você está chegando na realidade do trabalho que você tem que fazer com os teus corpos. Você tem que ajudar a alma a fazer isto. E aí isto fica muito mais simples. E o trabalho da alma se faz com mais facilidade. Agora, digamos que a alma consiga introduzir isto dentro do corpo, que a alma consiga até entrar mais naquele corpo. Ela pode, no entrar naquele corpo, perder um pouco a visão total que ela tinha destas coisas, porque ela entrou também nesse corpo material, ela entrou nessa situação que é uma situação mais densa. Então precisa que a gente tenha isto no consciente de forma muito clara, que é para qualquer situação, ou de distúrbio místico, ou qualquer situação de incômodo, a gente poder transcender e a gente poder ajudar na correta direção. Agora, aqui existe um descompasso entre a evolução da alma e a evolução dos veículos, isto é patente. Isto é o trabalho que se tem que fazer aqui dentro dos veículos. Agora, não tem dúvida que cada veículo pode absorver e manifestar e irradiar muito mais do que irradia. Porque se o veículo tivesse chegando já no seu limite, então ele não serve mais para a alma, compreende? Aí a alma desencarna. É simples, você não precisa perguntar, será que os meus corpos não podem mais? Não precisa perguntar isto, você nem chega a perguntar, você desencarna antes. Se a alma está, é porque tem o que fazer. Porque na hora que não adiantar mais, a hora que o corpo não der mais, a alma sai e vai formar outro corpo. Vai formar outra encarnação para continuar o seu trabalho aqui, se ela tiver que continuar trabalhando aqui. Mas isto é assim, isto
É nenhum motivo de crise. Isso tem que ser assumido. Tem que ser assumido. Eu não sei, diz uma pessoa, como é que eu posso saber tanta coisa, trabalhar tanta coisa, e depois o meu mental ainda está nesse ponto, o meu físico ainda está nesse ponto, eu ainda reajo desse ponto. Pois é, ainda bem que você está lúcido, porque a maioria não sabe nem disso. Ainda bem que você está lúcido. Então aí trabalhe. Trabalhe em conjunto com a tua alma, porque esse trabalho é dela. Ela é que tem que resolver este assunto de trazer a vontade, o amor, a inteligência para cá. Esse é problema dela. E você é de receber isso, de saber receber, saber cooperar, saber colaborar, saber estar aqui nesse trabalho bem conscientemente.